Oi pessoal, tudo bem? Talvez você já tenha percebido que eu tô com o intuito de voltar com o canal agora em 2022. As coisas vão ser um pouco diferentes. Eu tenho postado bastante coisa na aba comunidade para gerar um pouco mais de engajamento mesmo e conhecer um pouco do público. Então, se você vê esses posts sendo feitos, se você quiser, fique à vontade para comentar lá, interagir. Eu gosto muito de interagir com todo mundo, sempre que eu tenho tempo eu fico olhando comentários, esse tipo de coisa. Então, puxando um gancho da aba comunidade, eu fiz uma pergunta por lá, falando um pouco sobre quais são as coisas que mais são difíceis para você no processo de desenvolvimento de jogos, né? E como eu já tô aí nessa brincadeira há um pouco mais de 10 anos, só como hobby, uma paixão mesmo, eu queria falar um pouco sobre a minha visão sobre isso e coisas que me atrapalharam ou ainda atrapalham para desenvolver um projeto e finalizar alguma coisa, pelo menos finalizar alguma coisa maior e que eu tenha mais orgulho. E não é muito no meu feitio, mas eu gostaria de pedir já de antemão para você dar um gostei aí, ativar o sininho do YouTube no canal, para dar mais visibilidade para o que eu faço e você não esquecer que o canal existe. Então, bora lá! O primeiro ponto que me prejudicou bastante é o fato de eu não jogar muito, então eu não sou de fato um gamer, e eu nem diria que você precisa ser para desenvolver jogos, tá? Mas é importante sim você jogar. E não adianta só você ver vídeo ou ver alguém fazendo streaming pra você e falando sobre o jogo, porque é muito do feeling da relação input e output de você fazer alguma coisa, receber o feedback dessa ação, seja um ataque, um pulo ou qualquer sistema assim com mais fluidez no jogo, fazem toda a diferença. Então tem, claro, muitos detalhes e muitas coisas mais visuais que você consegue perceber olhando, principalmente quando o jogo é um pouco mais automático, ou ele é mais voltado para a história e não sim para mecânicas e gameplay, mas é muito importante que você jogue, porque tem muita coisa que você só vai conseguir pegar passando você mesmo pela pele, assim, de pessoa que está jogando mesmo. O segundo ponto eu diria que é negligência. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou mais da parte da programação, de criação de mecânicas, sistemas e principalmente ferramentas para ajudar no desenvolvimento de jogos, mas eu acabei negligenciando as outras áreas. Então, não é à toa que programação é o meu ganha-pão, mas quando se trata de desenvolvimento de jogos, principalmente no meu caso, que eu sempre, talvez por orgulho, quis terminar um jogo inteiro sozinho, é importante ter um entendimento das outras áreas e dar mais valor. E eu não falo só do que você vê mais obviamente no dia a dia, que são arte e música, mas também o game design, o polimento geral das coisas. Então tem muitos detalhes como, sei lá, uma folhinha que mexe, que talvez a pessoa não te elogie por ter, mas quando não tem, a pessoa vai sentir que falta alguma coisa e que está muito estático. Então são detalhes assim, você acaba, no meu caso, um pouco do fator anterior também por não jogar muito. Eu pensava em mecânicas que eram interessantes, mas acaba desanimando porque não adianta você programar ela muito bem, mas ela não ser divertida, parecer estranho, e você não ter dado valor à arte, mesmo que seja usando assets prontos. Você não precisa também, se você não tem dinheiro, contratar uma pessoa, nem virar profissional nisso, mas você tem que dar valor a essas coisas também, entender que elas compõem o jogo tanto quanto, e dependendo do que for, até mais do que a sua especialidade, seja qual for, seja programação, arte, música, todas essas coisas se correlacionam e compõem a obra final. Um ponto que eu considero meio delicado de falar sobre são feedbacks, e feedbacks me atrapalharam muito, sim. E é complicado de falar sobre porque, na minha opinião, você precisa, como pessoa, saber ouvir os feedbacks e só ouvir. Então, eu tô falando sobre coisas que me atrapalham, então eu não ouço isso necessariamente como um conselho, são coisas que funcionam pra mim, mas eu acho que a gente tem que entender que muita coisa que a gente ouve não faz sentido e a gente tem que filtrar as que fazem. E fazer sentido não significa ser coisa boa, ser elogio. Não adianta também você só ficar parando para absorver comentário que tá te dando biscoito, porque muitos deles às vezes nem são úteis. Então não adianta também só pedir feedback para pessoas que são amigos ou pessoas próximas que não vão dar críticas gerais. Mas um ponto importante é que a gente que desenvolve jogos, muitas vezes a gente pega feedback mais com pessoas que também desenvolvem jogos do que com possíveis jogadores. E na maioria das vezes as pessoas que estão dando esse feedback são desenvolvedores que não jogariam seu jogo normalmente. Então se vissem, sei lá, no Steam ou no itch.io, em qualquer lugar, não se interessariam em comprar. Então você está ainda apontando para o nicho errado. Essas pessoas normalmente conseguem dar alguns feedbacks úteis quando se trata de polimento, de game design,
mas tem coisas que talvez não façam sentido dentro do seu escopo porque não é a sua ideia, então você tem que entender. E é claro que isso pode vir também do público que joga, que jogaria um jogo do seu nicho, mas isso é uma habilidade que você tem que entender, que você precisa filtrar. Não adianta você ficar brigando, você ficar respondendo e se justificando. Principalmente a parte de se justificar é uma coisa que consome muito tempo e te atrapalha, fica só uma briga de ego. Então, se alguém falou alguma coisa, seja algo que você concorde ou não, não vale a pena você ficar perdendo tempo se explicando por que é assim. Só ouça o feedback. É um feedback que a pessoa está dando baseado nas experiências e vivências dela. Então, seja alguma coisa que você considere bom ou ruim, não faz sentido você ficar discutindo e se explicando para tentar fazer a pessoa mudar o feedback. Se for alguma coisa, sei lá, um problema conceitual mesmo, alguma coisa que precisa ser arrumada, beleza, mas a gente está falando de um possível bug ou alguma coisa que não funciona como deveria. Mas feedback, no geral, trate como feedback, só uma coisa que você está recebendo, assim, comentários, pensamentos. E aí eles podem ser úteis, fazer sentido para o que você está criando, e eles podem também não agregar em nada. Então, o quarto ponto que me atrapalhou muito, e até hoje eu tento entender ele um pouco melhor, é a falta de disciplina. Mas por quê? Porque a motivação pode e vai provavelmente te ajudar a começar, e é o que motiva todo um novo projeto, né? Você está motivado lá, só que você não vai fazer nada além disso só com motivação. Você precisa de disciplina e objetivos claros para você conseguir seguir. Então, seja uma lista no papel, seja um programa, ou seja uma lista só na sua cabeça do que você precisa fazer. Você não precisa transformar o processo em uma coisa muito formal e burocrática, você não precisa de um Trello de 20 ferramentas de planejamento e nem estimar tempos muito rígidos. Mas você tem uma definição do quanto tempo você vai dedicar para fazer as coisas, o que você precisa fazer e se atentar para você não desrespeitar os seus limites. E quando eu falo de respeitar os limites, sei lá, se eu me proponho a mexer 2 horas por dia no jogo, não vale a pena eu mexer por 10 horas porque num dia eu tô mais animado. Guarda a animação e empolgação para o próximo dia, deixa anotado as coisas 10 que você teve que te animaram. Porque isso daí vai te cansar, e aí depois no outro dia você vai pensar, mas como eu mexi 10 horas no outro dia, agora eu posso ficar, sei lá, 4 dias sem mexer. E isso vai acabar atrapalhando, e você vai perder a disciplina, e como não vai ser mais um hábito você seguir esse seu planejamento, fazer as coisas, você vai acabar se perdendo e se sentindo desmotivado, e vai achar que como não tem motivação, não tem por que continuar o projeto, você não quer adicionar as coisas que tem que fazer, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que pra mim, eu sinto que a disciplina ajuda bastante. O quinto, que talvez seja o que mais acontece, que já é um meme entre amigos e pessoas que me conhecem, que é morrer na praia. Porque quase todos os meus projetos foram abandonados logo depois de eu terminar todas as mecânicas base, ou seja, eu já tinha a ideia, o esboço do jogo pronto. E seja porque, sei lá, montar as fases não parecia tão interessante, ou o jogo não tinha polimento e gráfico final, e aí parecia que ia ser chato porque eu não conseguia imaginar como ele seria. E eu desistia sem nunca ter dado a chance de ver o que seria se eu tivesse tentado. Mesmo que fosse placeholder, usar assets prontos, esse tipo de coisa, simplesmente deixava morrer porque parecia que não ia ser interessante. Então, é claro, não é legal você ficar dando murro em ponta de faca e insistir numa coisa que já deu pra ver que não funciona, mas também aceitar que uma coisa não funciona sem nem tentar é tão ruim quanto. Então, assim, quando os projetos começavam a ser esperados, a galera ficar empolgada e com hype sobre, eu acabava desanimando. Então, esse é um problema de deixar morrer na praia. Você tá quase lá, você já fez a parte mais difícil e dá aquela perda de gás. Então é uma coisa a ser evitada. E a última, que é uma coisa que eu acho muito importante, e esse como um conselho geral e não só sobre mim, mas eu não pensei no nome melhor, mas eu coloquei achar que o tempo ia resolver algo. E o que isso significa, né? Como eu falei, já estou mais de 10 anos aí fazendo o jogo e por muito tempo eu aceitei várias coisas como como eu tenho 14 anos só, tem esse tipo de coisa, eu não vou conseguir fazer ainda mesmo. Com o tempo eu vou aprender, vou ficar bom igual essas pessoas aqui da Mundo RPG Maker, essas pessoas da Game Maker Brasil, etc, etc. E hoje eu vejo pessoas com essa idade, 14, 15, 13, não importa, fazendo coisas incríveis. E eu poderia ter feito essas coisas incríveis se eu não tivesse me limitado por esse pensamento ou por qualquer outro, tipo, eu preciso ter a faculdade X, eu preciso ter o curso Y, eu preciso ter a formação, certificação. Você não precisa de nada, você só precisa pegar e fazer. É claro, eu não estou falando que você vai pegar lá e fazer o novo GTA. Eu estou falando que você tem o potencial, a capacidade de fazer muito mais do que você acha que tem e de que muitas pessoas vão falar que você tem. Eu não estou te incentivando
a fazer uma coisa muito absurda com escopos gigantescos. Já tem 1 milhão de pessoas falando sobre scope creep, esse tipo de coisa, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas pensa que você só tá perdendo tempo se você tá realmente achando que o tempo vai resolver. É claro, você vai ficar muito melhor fazendo, praticando e fazendo mais coisas. Mas não se limite de achar que você não tem idade suficiente para fazer algo, você não tem alguma coisa, algum recurso suficiente para fazer algo. E é claro, tem muitas questões e aí sociais que podem prejudicar ou facilitar a sua vida quando você quer desenvolver algum projeto, alguma coisa. Eu não vou entrar nesses méritos, mas eu tô falando aqui no geral, pensando no modo mais genérico, né? Então, esses são alguns dos pensamentos que eu gostaria de compartilhar por aqui. Eu fiz também uma outra enquete há cerca de 1 semana atrás sobre tópicos que eu quero trazer para o canal e quais você gostariam de ver primeiro. Então, tá aí o resultado já na tela. Boa sorte para mim para começar essa nova série e em breve trago novidades sobre. Então, ative aquele sininho, dá um gostei e até a próxima!